Olá a todos, eu sou Sócrates Neto, aluno do curso de Licenciatura em Computação na UFP, modalidade EAD, e vim aqui para estagiar com vocês na disciplina de Geografia, disciplina da professora Natália. Ela vai ser minha supervisora. Eu sou daqui e estudo aqui, à distância. Acho que praticamente todos devem me conhecer, né? Esse já é o quarto estágio que eu faço aqui no município. Os dois primeiros foram estágios que aconteceram, digamos, fisicamente, né? Que foi o primeiro no ensino infantil, o segundo no ensino fundamental. E a partir do terceiro, que já foi no início desse ano, já tinha iniciado a pandemia e não houve como acontecer o estágio de forma física, de forma de fazer a prática em campo, né? Na escola e tudo. Então já foi de forma remota. E eu realizei o terceiro estágio de forma remota no ensino médio. E esse é o nosso quarto estágio. Eu já estou no oitavo período do curso de licenciatura, já é o último período, e esse é meu último estágio. Quarto estágio que está ocorrendo da mesma maneira que ocorreu o terceiro, e vamos lá. Eu sei que vocês devem estar se perguntando o que um aluno de computação está fazendo numa disciplina de geografia. É que infelizmente a nossa grade curricular não enfatiza muito, né, as disciplinas de meio computacional. Acho que até se eu perguntar aqui, poucos de vocês já tiveram alguma aula sobre o assunto. E fica dessa forma, né? Alunos do nosso curso têm que procurar outras disciplinas para conseguir estagiar. Mas é isso, eu vou tentar aqui ajudar vocês com a disciplina da professora Natália, que é a disciplina de Geografia, e usando as ferramentas tecnológicas, né? Até nos primeiros períodos, aliás, nos primeiros estágios, que ocorreu de forma correta não, da forma tradicional, né? A proposta era a gente analisar sala, os alunos, a escola, né, ao todo, e fazer uma intervenção com o uso do computador para ajudar os alunos daquela escola. Porém, né, como mudou tudo, hoje a nossa intervenção já é essa, né, já está acontecendo, porque nós já estamos tendo uma aula virtual, né, uma aula remota. Então isso já é uma intervenção tecnológica. E eu tenho pouca experiência, né, ainda no quesito lecionar. E eu preparei um slide para vocês para ajudar vocês na disciplina e para me ajudar também a dar essa aula, né? Cada aula dessa tem que ser no mínimo 30 minutos. Então eu preparei um slide para me ajudar e lhes ajudar. Então eu vou repassar aqui o slide para vocês. Então, pessoal, dando início aqui ao slide, aqui a abertura, estágio curricular 4. Aqui meu nome, Sócrates Neto de Paiva Leal. Pulando aqui para o segundo. Aqui o nome da disciplina e o conteúdo atual, que é a regionalização do espaço geográfico, e o tópico a regionalização do espaço brasileiro. Aqui a modalidade, que é a EJA, o EJA, e a etapa, que é a sétima. Então vamos dar início. E a todo momento, pessoal, peço desculpa porque eu sei que a voz deve estar muito enjoada de se escutar por conta da gripe.
A regionalização do espaço brasileiro. O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1913 e depois dela outras propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em razão das alterações da Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui nós temos um mapa da divisão regional de 1913. A imagem está muito ruim, mas podemos ver que o Brasil era dividido em apenas 5 regiões, que era a setentrional, o norte-oriental, a região central, a região oriental e a região meridional. A primeira proposta de divisão regional do Brasil surgiu em 1913 para ser utilizada no ensino de geografia. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas aspectos físicos: clima, vegetação e relevo. Dividia o país em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e a que ficou faltando aqui, que foi a região central. Em 1940, o IBGE elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que, além dos aspectos físicos, levou em consideração aspectos socioeconômicos. A região norte era composta pelos estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. Aqui nós temos a foto da divisão regional de 1945. Como podemos ver, já estava um pouco mais parecido com o mapa que temos hoje, mas mesmo assim ainda não era como o atual. Aqui podemos ver que já temos a região norte. O Nordeste era dividido em 2 áreas, que era o Nordeste Oriental e o Nordeste Ocidental. Já tínhamos o Centro-Oeste. O estado da Bahia era a região leste setentrional. Abaixo tínhamos o leste meridional e por último tínhamos a região sul, que é como aqui temos hoje, com exceção do estado de São Paulo, que já não faz mais parte da região sul. Conforme a divisão regional de 1945, o Brasil possuía 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território do Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, batizado como território de Guaporé, e outra ao sul chamado território de Ponta Porã. No sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste e o território de Iguaçu foi criado. 1950. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro formavam a região Leste. Em 1960, Brasília foi criada e o Distrito Federal, capital do país, foi transferido do Sudeste para o Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima.
1970. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos a foto da divisão regional atual. Como podemos ver, aqui já temos dividido o Goiás, que se tornou Goiás, logo abaixo, e logo acima se tornou o estado do Tocantins. Também temos dividido a região do Mato Grosso, que se tornou a oeste Rondônia e ao sul Mato Grosso do Sul. Em 1990. Com as mudanças da Constituição de 1988, ficou definida a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. A regionalização do Brasil. Aqui agora vamos falar um pouco de cada região que temos atualmente no Brasil. Região Centro-Oeste, constituída por Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Totaliza uma área de 1.604.852 km², que abriga aproximadamente 14 milhões de pessoas. Região Nordeste. A região caracterizada pela seca ocupa uma área de 1.556.001 km², onde vivem aproximadamente 53 milhões de pessoas. É composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Região Norte. Formada pelos estados do Acre, Tocantins, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. O território é constituído por uma área de 3.851.560 km². É a maior região que temos no nosso país, ocupada por aproximadamente 15,8 milhões de pessoas. Região Sudeste. Região onde vivem cerca de 80,3 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 927.286 km². O Sudeste é constituído por 4 estados, são eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui nós temos um contraste. Temos a região Norte, que é a maior região do país, e temos o Sudeste, que é uma das menores, porém a mais habitada do país. Aqui temos a região Sul, que é a menor região do nosso país. Porém, para uma região tão pequena em comparação com as outras, é muito mais habitada que algumas enormes, como o Norte e Centro-Oeste. A região ocupa uma extensão territorial de 575.316 km², onde se encontram distribuídos cerca de 27,3 milhões de habitantes. A menor das regiões brasileiras é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, vamos para outro tópico na regionalização do espaço geográfico, que são os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visam a aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos como PIB, empregos, multinacionais no país, poder de compra da população, entre outros. Tipos de blocos econômicos. Para compreendermos como funcionam os blocos econômicos, é necessário compreender como eles são criados.
Existem vários blocos econômicos pelo mundo, mas cada um possui um nível de integração diferente dos demais. O que caracteriza essa integração é o desejo dos países membros de intensificar mais ou menos as relações econômicas entre as nações. Podemos organizar os blocos econômicos em diferentes tipos de características. O primeiro é a zona de livre comércio. Os países unem-se para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. É uma integração tímida, visando apenas aos produtos e aos lucros obtidos nessa produção. Como exemplo, podemos citar o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que envolve os 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. União Aduaneira. Trata-se de uma evolução da zona livre de comércio. Além da liberação das mercadorias e produtos, é estabelecida uma tarifa externa comum, a TSE, aos países de fora do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negociar com outro país que não pertence ao bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, igual para todos que participam da integração econômica. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um exemplo de bloco que possui a TEC. Mercado Comum possui a integração mais evoluída. Há as 2 características anteriores, como a zona de livre comércio e o estabelecimento da TEC, e outras para promover uma ampliação das relações entre os envolvidos. Essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Além disso, empresas nacionais podem expandir seus negócios instalando-se em qualquer um dos países do bloco, que está nesse nível de integração. União Econômica e Monetária. Conforme as relações se intensificam e avançam, o bloco econômico pode chegar ao seu estágio máximo e completo, a adoção de uma moeda única e criação de um banco central do bloco. É o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002. Porém, essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Agora já vamos para os blocos econômicos mais conhecidos por todos, né? Vamos começar por a União Europeia, a UE. A União Europeia, bloco iniciado com a criação do Benelux em 1944, é o bloco econômico que representa a maior integração de nações, pois possui todas as características para tal ação. Apesar de adotar uma moeda única no bloco, nem todos os países membros utilizam o euro. São 27 países participantes desse bloco, os quais juntos possuem um PIB maior do que a China, segunda maior potência econômica do mundo. Aqui nós temos uma foto da sede da União Europeia, que fica na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Esse bloco teve seu início em 1989, com a adesão de 2 países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. As conversas com o México começaram 2 anos depois, em 1991. Em 1994, o NAFTA entrou em vigor com a adesão dos 3 países citados, após 3 anos de negociações. Com uma pequena integração econômica, os 3 países envolvidos possuem trocas comerciais significativas, com amplo comércio consumidor. Tais trocas possibilitam uma modernização industrial, além de impulsionar investimentos e fluxo de comércio nos 3 países. Estima-se que as trocas em mercadorias diárias entre esses países cheguem a 2,6 bilhões de dólares, o que corresponde a aproximadamente a 108 milhões de dólares por hora. Mercado Comum do Sul, Mercosul. Acho que eu nem preciso falar, né? Acho que todos aqui já sabem que esse é o bloco econômico em que o nosso país se encontra.
ele foi criado no início da década de 1990. O Mercosul corresponde ao maior PIB da América Latina, com 10 países envolvidos, havendo desde trocas comerciais até livre circulação de pessoas. O Mercosul corresponde à quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto, PIB, de quase 2,8 trilhões de dólares. Além disso, esse bloco é um espaço privilegiado para investimentos, associações empresariais, turismo, comércio, entre outros cenários econômicos. Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Esse bloco foi criado em 1967, na Tailândia, com o objetivo de desenvolver países que estão no sudeste da Ásia, como a Indonésia, Singapura, Malásia e outros. Trata-se de um bloco tímido que se encaixa em uma união aduaneira, cujas ações buscam a integração política e econômica dos países membros. Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Com 21 países participantes, esse bloco inclui as nações banhadas pelo Oceano Pacífico, como os Estados Unidos, Japão, China, Peru, Hong Kong e outros. Inicialmente, quando foi criado em 1989, era apenas um fórum para decisões econômicas entre as nações. Com o tempo, houve a tentativa de implantar uma zona de livre comércio, mas as disparidades eram imensas. Aqui nós temos uma foto com as bandeiras dos 21 países membros da APEC. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que são as economias em transição. Economia de transição ou economia em transição é uma pequena economia que está mudando de centralmente planificada para a de mercado livre. Estas submetem-se ao liberalismo, onde as forças de mercado são os preços, em vez de uma organização de planejamento central. Além das barreiras comerciais serem removidas, há uma pressão, em alguns casos é uma necessidade, para privatizar as empresas estatais e um setor financeiro é criado para facilitar a estabilização macroeconômica e o movimento privado de capital. Os indicadores de transição. A existência de direitos de propriedade privados é o elemento básico de uma economia de mercado e, portanto, a implementação destes direitos é o indicador mais importante do processo de transição. Os principais ingredientes que constituem o processo de transição são os seguintes: liberalização. A liberalização é o processo de permitir que a maioria dos preços seja determinada no mercado livre e redução das barreiras comerciais. A estabilização macroeconômica, trazendo a inflação sob controle e reduzindo-a ao longo do tempo após a explosão inicial de alta de inflação, que resultou da alta impressão da moeda pelo Banco Central do país. Este processo requer disciplina sobre o orçamento do governo e o crescimento da moeda e do crédito, isto é, a disciplina na política fiscal e monetária, e progresso em direção à balança de pagamentos sustentável. Reestruturação e privatização. A criação de um setor financeiro viável e reforma de empresas dessas economias para torná-los capazes de produzir bens que poderiam ser vendidos nos mercados livres e a transferência de sua titularidade em mãos privadas. Reformas legais e institucionais, redefinindo o papel do Estado na economia, que cria o Estado de Direito e introdução de políticas de concorrência adequadas. E pessoal, aqui finalizando, eu coloquei uma foto da editora Abril, a Abril Educação, que tem aqui falando falta de inovação tecnológica, falta de competitividade, burocracia e o que vai gerar desemprego. Aqui falando sobre as economias de transição. Pessoal, acho que vocês já devem ter entendido que países que apresentam economia em transição ou economia de transição
são ou eram países socialistas. E essa economia, pelo menos no meu ponto de vista, vai gerar mais ou menos isso. Porém, há alguns países que nos fazem nos contradizer, né, quanto a isso. Algumas potências como China e Rússia, que são países socialistas que são potências mundiais, né? China mesmo é a segunda maior potência mundial em relação à economia. Entretanto, são países que, depois da nova configuração nacional, aderiram a alguns modelos capitalistas. Então já são países um pouco mais mudados, né? E falando aqui também um pouco dos blocos econômicos, o que podemos falar é que o bloco econômico em que o nosso país se encontra é um bloco muito rico, até um dos mais ricos, né, dos blocos econômicos existentes. Porém, o desemprego ainda assola o Brasil, e não só o Brasil, como o mundo. Agora, voltando um pouco aqui na divisão regional do Brasil, eu só queria acrescentar um pouco, né? Falar com minhas palavras. O que eu acho da divisão regional do Brasil é que é uma região bem dividida. Ela é uma região que dividiu contrastes, culturas e etc. Porém, populacionalmente falando, é muito mal dividida. Então, pessoal, esse foi meu slide. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco. E meu muito obrigado a todos e abraço. E até algum dia. Então, pessoal, esse foi nosso slide, essa foi nossa aula. Quero agradecer aqui muito a vocês. Espero que eu tenha lhes ajudado. Quero aqui pedir desculpa também porque eu estou um pouco gripado. A voz não está muito normal, mas acho que deu para entender. Espero que vocês tenham entendido. E falando aqui um pouco mais sobre o nosso curso, né, a computação, é uma disciplina que deveria ser implementada há muito mais tempo na vida dos alunos, né? Pois em países como os Estados Unidos, alunos de 6 anos já têm na grade curricular a disciplina de programação. E até eu, que sou um aluno de computação, tive muita dificuldade a trabalhar com a disciplina de programação. O que não era para mim ter tanto se tivesse havido, né, um estudo anteriormente sobre tal disciplina. Então fica aí essa indagação minha por conta da nossa grade curricular. Isso só tem a nos acrescentar no mundo profissionalmente, né, hoje em dia, em tudo que você for fazer, né? Hoje em dia o mundo está um mundo muito tecnológico, então eu acho que isso só nos traria benefícios e que é um déficit na nossa educação. Alunos sem nenhuma, alguns, né, tem nenhuma noção de como utilizar um computador, um celular e outros aparelhos. E isso pode vir a prejudicar a vida de muitos, né, mais à frente. Prejudicar na forma de trabalho, né, na forma profissional. Pois hoje em dia a maioria das empresas do mundo exigem pelo menos um conhecimento mínimo. Até em carretas, essas carretas novas, né, que os caminhoneiros trabalham, exigir o mínimo de conhecimento porque a carreta tem um computador de bordo. Então, né, é necessário. Então fica aí, essa indagação não tem nada a ver com vocês, é uma indagação a nível nacional por parte da escola pública, né? E então foi isso, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer aqui muito a vocês por essa aula.
E diante do assunto explicado, eu vou deixar um questionário, eu vou postar no grupo de WhatsApp de vocês e até mais.